Gênesis capítulo 8, versículo 22. Eu quero ler esse versículo na NTLH, tá? Só esse aqui. Depois os outros nós voltamos na NVI, tá bom? Amém? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui. Amém? Por gentileza, feche os teus olhos. Querido Deus, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai. Gratos pela Tua graça, Pai. Esta graça que nos alcança todos os dias, esse amor que nos constrange, Deus. Esse amor que nos abraça mesmo em meio a tantas imperfeições, em meio a tantas falhas, em meio a tantos erros que nós cometemos, Pai. Obrigado, Senhor, por sempre estar com os Teus braços abertos, nos esperando, Senhor. Obrigado por permitir que nós reclinemos a nossa cabeça nos Teus ombros e possamos buscar em Ti o nosso consolo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nesta noite, Senhor, que esta lâmpada seja acesa, Pai, e ilumine os nossos caminhos, ilumine dentro de nós, Pai, para que nós possamos enxergar melhor dentro de cada um de nós, Pai. E possamos então, a partir daí, corrigir coisas que precisam ser corrigidas em nossa vida, Senhor. A Tua palavra, ela tem poder para nos curar, nos libertar, nos salvar. Ela tem palavra para ressuscitar, meu Deus, tantas e tantas coisas na nossa vida. E nesta noite, Deus, eu creio que a Tua palavra fará exatamente isso em nossas vidas, Pai. Eu repreendo desde já todo impedimento, todo cansaço, toda distração, todas as vozes que agora estão falando na mente deste homem, desta mulher que está aqui e que também estão me ouvindo agora pelo YouTube. Senhor, que todas essas vozes se calam, para que só a voz do Senhor prevaleça neste lugar. E esta voz, Deus, possa entrar, possa penetrar no mais profundo e íntimo do coração desse homem, Deus, desta mulher. Meu Deus, que esta palavra ecoe dentro dele e leve ele e ela a viverem tudo o que o Senhor tem para eles, Pai. Eu repreendo agora tudo e todas as coisas que possam atrapalhar a palavra do Senhor de ser ministrada neste lugar, Deus. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de fazer como o Senhor quiser e como o Senhor bem entender. Eu estou aqui, Senhor, somente para ser conduzido pelo Senhor. Como o Senhor usou aquela mula, usa-me nesta noite, Pai. Usa-me da mesma maneira. Aqui, neste lugar, há uma mula, que o Senhor possa usá-la como o Senhor usou aquela vez, aquela mula, Deus. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Deus, porque só o Senhor é merecedor desta honra e desta glória. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém, queridos. Eu separei esse texto porque Deus tem falado um pouquinho comigo acerca desse assunto. E esse texto, na verdade, de Gênesis 8, ele vem fechando ali a história de Noé e sobre tudo aquilo que aconteceu com Noé e depois do dilúvio e depois de todos os acontecimentos. Então Noé, ele sai para fora daquela arca, ele faz aquele altar para Deus, e Deus então ele conclui, né, esse capítulo com esse versículo. E nesta noite eu quero dar ênfase, na verdade, nesse versículo acerca de semeadura e colheita. Diga, semeadura e colheita. Amém. Queridos irmãos, a nossa vida nesta terra, ela é uma semeadura constante.
a nossa vida nesta terra, ela se resume em semearmos e colhermos, amém? E nós precisamos ter consciência do que está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6, 7, porque lá deixa muito claro isso. Ele diz assim, ó: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém, queridos? Então fica claro aqui que tudo que nós semeamos na nossa vida, nós vamos colher, queridos. Tudo aquilo que nós plantamos, um dia nós iremos colher. Então nós precisamos estar sempre atentos com aquilo que nós estamos semeando. Nós precisamos estar muito atentos com tudo aquilo que nós estamos semeando, porque um dia nós voltaremos colhendo. Nós voltaremos colhendo tudo aquilo que nós semeamos, né? E hoje, nesta noite, eu quero falar um pouquinho com você sobre seja um encorajador. Seja um encorajador. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu creio que todos nós fomos capacitados por Deus para sermos como Barnabé, queridos. Eu creio que cada um de nós fomos capacitados por Deus para sermos como Barnabé. E quem era Barnabé? Ou quem foi Barnabé? Barnabé, ele foi um homem cujo significado do nome dele era encorajador. Encorajador. Barnabé também significa aquele que motiva. Barnabé também significa aquele que empurra para frente os que têm dificuldade. Esse é Barnabé, amém? Então, aquele que motiva e aquele que empurra aquelas pessoas que têm dificuldades para que elas possam andar para frente. Barnabé foi quem encorajou Paulo em um momento que nem ele mesmo acreditava mais nele. Paulo já nem acreditava mais em quem ele era, ou no encontro que ele teve com o Senhor, ou no chamado que ele tinha de Deus ali, de tudo aquilo que ele viveu, pelas circunstâncias que ele viveu. Paulo nem ele acreditava mais, mas Barnabé foi o homem que o encorajou a voltar e a viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Foi por causa de Barnabé que Paulo volta e ele começa a viver novamente o chamado de Deus na vida dele. Se não houvesse Barnabé, se não houvesse um encorajador, certamente nós não teríamos muitos livros da Bíblia que foram escritos pelo apóstolo Paulo. E eles foram escritos porque houve um homem que ele não desistiu, ele não desanimou. Pelo contrário, ele foi lá e ele buscou e encorajou aquele homem a viver o chamado de Deus para a vida dele. Amém? Agora, uma questão eu preciso falar para você, que eu entendo que ela é muito importante e nós precisamos compreendê-la nesta noite. E a questão é: como eu serei encorajado se eu mesmo não encorajo ninguém? Como eu serei encorajado por alguém se eu mesmo não encorajo a ninguém? Entende, queridos? Guarde essa frase. Queridos, é uma semente, como eu falei no começo, é uma semente, e aquilo que eu colho é aquilo que eu planto. Se eu encorajo pessoas, eu receberei ou colherei encorajamento. Agora, se eu não encorajo ninguém, o que eu recebo, queridos? Ou o que eu colho? Então, para que eu seja encorajado, eu preciso encorajar pessoas. Para que eu seja motivado, eu preciso motivar pessoas. Eu preciso entender que isso é uma semeadura. E nós precisamos semear, queridos. Nesta noite eu separei algumas coisas que eu quero levar você a refletir comigo, daquilo que Deus falou comigo, e eu quero começar dizendo para você que nós temos um adversário. E o nosso adversário, ele não descansa, queridos. Nós temos um adversário declarado, nós estamos em guerra declarada. Existe uma guerra travada aqui nessa terra. E eu e você temos um adversário que muitas vezes
nós erramos, porque nós achamos que o nosso adversário é o irmão da igreja, nós achamos que o adversário é o colega de trabalho, nós achamos que o adversário é o vizinho, nós achamos que o adversário é a igreja tal, ou a outra igreja, nós achamos que os nossos adversários são feitos de carne e osso, mas a Bíblia diz que o nosso adversário, ele não é um ser humano, mas ele é espiritual, querido. E nós precisamos entender que esse adversário não é os irmãos da igreja, porque às vezes é isso que eu acabo percebendo, que nós mesmos dentro da igreja acabamos brigando uns com os outros, e o adversário que nós deveríamos estar brigando, ele está sentado comendo uma pipoquinha e aplaudindo. Isso mesmo, continuem brigando. Isso, vai. Eu não preciso nem me esforçar, vocês mesmos estão aí brigando entre vocês. Irmãos, nós temos um adversário, e esse adversário não descansa, e está claro lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, deixa eu te dar essa base bíblica, 1 Pedro 5, 8, a irmãzinha do projetor, ela está ligeira, ela, glória a Deus, vamos lá, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O nosso adversário, ele está ao nosso derredor, queridos. Ele está o tempo todo andando por aí e buscando as brechas, buscando as oportunidades. Mas se eu e você não encorajarmos pessoas, escute isso, se eu e você não nos levantarmos e começarmos a encorajar pessoas, Satanás, ele vai desencorajar elas de seguir a Cristo. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas se não houver os servos de Deus que encorajem as pessoas a caminharem com Jesus, Satanás, ele vai no seu lugar desencorajar pessoas para desistirem de Jesus. E essa, querido, é uma verdade muito grande. E aqui tem um cuidado que eu e você precisamos ter. Nós não podemos perder tempo nos dias de hoje. Nós não podemos perder tempo nos dias de hoje, porque o diabo não perde tempo. Se você perde tempo de ir até uma pessoa e encorajá-la, o diabo vai ir lá e vai desencorajar ela. Enquanto eu e você pensamos em ir, Satanás já foi. E ele foi, e ele vai, e ele faz o que tem que ser feito. E esse é um desafio que nós vamos enfrentar todos os dias. O tempo que eu e você desperdiçamos, o diabo não desperdiça. Então, irmãos, nós não podemos perder as oportunidades. Nesta noite eu quero levar você a pensar um pouquinho sobre vidas. Eu quero levar você a pensar um pouquinho sobre pessoas que nós conhecemos, que um dia talvez estavam em Cristo e hoje já não estão mais. Porque certamente eu e você desperdiçamos o nosso tempo, mas Satanás não desperdiçou o dele. E ele foi lá e desencorajou aquelas pessoas e levou-as novamente para o mundo em que elas estavam. Se eu me calar, Satanás fala no meu lugar. Se eu não falar, ele fala no meu lugar, querido. Se eu não me levantar, ele se levanta e vai no meu lugar. Ele vai na minha vez. Queridos, você sabia que a chance... Olha, infelizmente o que eu vou dizer para você é triste, mas eu e você precisamos entender. Você sabia que a chance de uma pessoa se manter dentro da igreja é muito menor do que a chance dela se desviar da igreja? Você sabia disso? Uma pessoa, quando ela vem para a igreja e ela começa a vir na igreja, a chance dela permanecer dentro da igreja é muito menor do que a chance dela sair por aquela porta e ir voltar para o mundo e não voltar mais para a igreja. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós achamos que cada um de nós temos que se virar com a nossa vida. Porque nós entendemos que cada um de nós tem que resolver o seu problema. Você tem seu problema, então você resolve o seu problema.
Você tem o seu, você resolve o seu. Você tem o seu, você resolve o seu. Eu tenho o meu, eu resolvo o meu. Cada um com os seus problemas. Agora eu pergunto para você, se nós pegássemos uma criança de 3 anos de idade e falássemos para ela assim: a partir de hoje, você se vira sozinho, você come, você se alimenta e você resolve seus problemas sozinho a partir daqui. O que você acha que aconteceria com aquela criança de 3 anos de idade? Ela sobreviveria? E o que você acha que acontece com uma pessoa que tem 2 anos de convertido? 1 ano de convertido? Ele é um bebê na fé, querido. Ele nem conhece Jesus direito. Talvez nem experiências com Cristo ele teve ainda. Talvez ele esteja entusiasmado. Talvez ele esteja convencido, mas não convertido. E se não houver alguém ali ao lado dele que o encoraje, que diga palavras de afirmação, que o motive, que o empurre para que ele vá adiante, Satanás, ele virá no meu lugar e no seu lugar para desencorajar essa pessoa e levá-la novamente para o mundo. É por isso que a igreja parece uma rodoviária, queridos, ou um aeroporto. Você olha de um lado um monte de gente chegando, mas você olha do outro um monte de gente indo embora. É como se as portas do fundo da igreja estivessem mais abertas do que as portas da frente. As pessoas entram pela porta da frente e quando você vê, elas já foram embora pelas portas do fundo. Por que elas foram embora pela porta do fundo, querido? Porque nós cristãos estamos cuidando do nosso problema e não no problema dos outros. Porque nós estamos preocupados com a nossa vida. Nós estamos preocupados com o nosso dia a dia. E queridos, o discurso que eu e você usamos é um discurso padrão. E o discurso é: quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o... Esse trabalho não é meu, é dele. E é esse o discurso que nós fazemos, para nos isentarmos da culpa de algo. Mas a pergunta para mim e para você, queridos, nesta noite é: e encorajar, o papel é de quem? Lembre, se você não planta, você não colhe. Se você não cuida, você não será cuidado. Se você não ama, você não será amado. Se você não semeia amor, você não colhe amor. Se você não semeia compaixão, você não colhe compaixão. Se você não semeia cuidado, você não colhe cuidado. Não queira colher aquilo que você não semeou, querido. Infelizmente está aqui na palavra: enquanto houver mundo, aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquilo que eu e você semearmos nessa terra, nós colheremos. Enquanto existir o mundo, assim será, meu irmão. Se você semear o bem, você colhe o bem. Mas se você semear o mal, você colhe o mal. Há dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre isso. E ele me encostando na parede e me questionando: pastor, mas como pode, pastor? Eu tenho passado por tantas lutas e as coisas parecem que não dão certo na minha vida. Eu falei para ele: olha para mim. Quantos anos você ficou preso? Quantos anos você fez coisas erradas? Foram muitos, pastor. Eu falei: então agora você precisa entender que vem uma colheita de tudo isso. Mas eu te garanto, se a partir de hoje você começar a colher, a semear coisas boas, semear amor, semear cuidado, semear atenção, se você começar a cuidar dessas coisas, lá na frente você vai colher. Agora entenda, a Bíblia é clara, ela diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. E nós temos que ter consciência disso, porque tem horas, queridos, que nós nos encontramos sozinhos, e nós perguntamos: por que é que eu estou sozinho? A igreja me abandonou, os irmãos me abandonaram, todo mundo me abandonou. A pergunta é: quando foi que você cuidou de alguém? Quando foi que você procurou alguém? Quando foi que você ligou para alguém? Quando foi que você se preocupou com alguém? Talvez você esteja colhendo exatamente aquilo que você semeou. Não é a igreja, não é o pastor, é você mesmo. Irmãos, às vezes eu vou pregar a palavra de Deus e
E eu peço a Deus alguns sinais para que Deus fale comigo. E eu falo, Deus, fala comigo, Deus. E eu estava ali agora, pouco antes do culto terminar, e eu estava antes de começar, e eu estava ali na salinha orando, no gabinete orando, e aí bateu na porta. E aí eu abri a porta, aí abriu a porta, era o Valmir. E ele estava com um fardinho de água com gás, um saquinho com as bolachinhas que ele já tinha falado para mim, que ele tinha encontrado umas bolachinhas da terra dele, né, e tal. E ele falou, eu trouxe umas coisinhas para você aqui. Eu sei que você fica aqui o dia inteiro, e eu sei que você precisa dessas coisas, e eu vim aqui, ó, isso aqui é para você. Não tem nada a ver com a igreja, é para você, ó, tá aqui, ó, as bolachinhas. Irmãos, isso é um cuidado. E ali, naquela hora eu entendi, eu falei, Deus, obrigado por esse cuidado tão particular e tão pessoal, Deus. Mas irmãos, aí Deus falou para mim, tá vendo, filho? Quando a gente semeia, a gente colhe. E é tão gostoso você colher, irmãos. Mas nós temos que ter consciência dessa semeadura, amém? Um exemplo que Deus me levou a pensar, quando eu estava pensando nessa palavra, foi exatamente quando eu me entreguei para Jesus. Eu conheci a Rose, e eu não conhecia uma igreja evangélica. Na verdade, eu conheci a igreja batista através de uma tia minha que ia na igreja batista, mas nós somos criados dentro de um lar católico, e nós somos sempre ensinados a ter uma certa rejeição por uma igreja cristã evangélica. Nós não tínhamos nem entendimento do que significava isso, eu nem sabia o que era um crente, na verdade. E aí eu conheci a Rose, e nesse processo que eu conheci a Rose, eu creio que foi Deus que colocou a Rose na minha vida, porque eu já estava na igreja católica buscando algo mais, mas eu não encontrava aquele algo mais, e Deus, eu encontrei a Rose, e a Rose me convidou para ir num culto, e eu estava meditando nisso, e eu fui naquele culto naquele dia, e no sábado seguinte os jovens da igreja, jovens casados naquela época, né, não eram nem solteiros mais, eles faziam uma reunião de sábado ali na igreja, e eu cheguei com a Rose lá, e eu não conhecia ninguém lá, e aí eles me abraçaram, querido, e eu lembro que eu nunca na minha vida, eu tinha pegado um microfone na mão para cantar uma música, nem para falar. E eles falaram assim, ó, a gente arrumou um lugar para você aqui no Ministério de Louvor. Eu falei, rapaz, se vocês são loucos, cara, eu nunca, nem na minha vida peguei o microfone na mão, não, mas vai dar tudo certo. Eu falei, cara, vocês são doidos, não tem sentido isso, não, vai dar certo, isso vai ser bênção, cara. Mas foi assim, eu não tive nem tempo de pensar, ó, sábado nós já vamos ensaiar para o culto, e tá no culto para participar. E para lembrar as letras, decorar as letras, eu não sabia nem que eram as músicas, irmão, não tinha nem noção de melodia. Mas dali, tudo o que eles faziam, eu estava envolvido. E em nenhum momento eles me deixaram escapar daquele lugar. Eles me encorajavam. Eles me motivavam. E um rapaz que nem conhecia Cristo, depois de um tempo, eles me colocaram como líder do Ministério de Louvor. Eu falei, meu Deus, como que eu posso ser líder do ministério? Você é líder. Dali a pouco nós éramos diretores da escola bíblica dominical. E eles foram nos encorajando, queridos. Nós éramos improváveis, eu era um improvável. Mas o amor e o cuidado e o encorajamento daquelas pessoas comigo fez com que eu vivesse os planos e o propósito de Deus para a minha vida. Me levaram a me entregar para esse Deus. E como nós adorávamos e como nós louvávamos a Deus. Dali surgiu uma banda, né? O Vitor fazia parte da banda e o Augusto fazia parte da banda. E era algo tão gostoso. Eu lembro que nós fomos ministrar numa igreja, e nós tínhamos tempo, sabe, era tão bom. Aquilo mudou a história da minha vida. Depois daquele dia que eu estive naquele lugar, eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Jesus fez parte da minha vida.
Jesus fez parte da minha família. Aquele lugar fez o meu casamento, aquelas pessoas foram padrinhos do nosso casamento. São pessoas que hoje eu não tenho tanto contato mais, mas são pessoas que eu carrego com tanto carinho dentro do meu coração, porque foram eles que me encorajaram quando nem eu acreditava no que eu era. E estar aqui hoje talvez seja o galardão daqueles Barnabés que não desistiram de mim lá atrás, que não abriram mão de mim lá atrás. Amém? Sabe, queridos, o diabo, ele não é inovador. O diabo, ele não é inteligente. O diabo, ele usa as mesmas estratégias de sempre. Os ataques malignos são os mesmos de sempre. E acredite, eles funcionam e funcionam muito bem. É por isso que ele não inova, é porque funciona. E se nós entendermos isso como igreja, ou melhor, se nós não entendermos isso como igreja, jamais a igreja avançará. Jamais essa igreja vai crescer. Jamais essa igreja vai avançar, se nós não entendermos isso. Satanás, ele está desencorajando muitas pessoas a desistirem de Jesus. E eu e você estamos vendo isso, e estamos calados, e não nos posicionamos. Barnabé, ou Barnabelas, nesta noite, vocês são chamados por Deus para encorajar vidas. Vocês são chamados por Deus para irem buscar Paulos que estão aí fora, talvez nas drogas, que um dia pregavam o Evangelho, que um dia, quando oravam, pessoas eram tomadas pelo Espírito, homens e mulheres que pregavam o Evangelho e hoje estão à sarjeta, à beira, à margem do caminho, desanimados, pensando em tirar a própria vida. E se eu e você não tomarmos uma posição, queridos, nada disso vai mudar. E eu anotei aqui quatro investidas que Satanás tenta contra todos nós. E talvez você esteja aqui nessa noite, e você seja um desses que está desanimado. Talvez você seja um desses que precisa de encorajamento. Há dias atrás eu estava com o Arnaldo, e ele me deu um abraço aqui no altar aqui, e ele falou: cara, eu não sei se eu mereço isso. Eu não sei se eu mereço essa confiança que você tem depositado em mim. Eu não me enxergo dessa forma, cara. Eu falei para ele: fique em paz, cara. Ainda bem que você não enxerga, mas eu enxergo. E você vai viver muitas coisas que Deus tem. Assim como os outros. Nós precisamos encorajar, queridos. Eu encontro um Eliseu em Votorantim, e eu olho para um homem que nem sabe falar. E eu viro para ele e digo assim para ele: rapaz, é o seguinte, vai se preparando aí que o mês que vem você vai pregar aqui na igreja. Você acha que ele falou o que para mim, irmãos? Ele bateu no peito e falou assim: pode tocar aqui, pastor, eu vou para cima. Se você acha que os meninos que vêm aqui ficam nervosos, você não vê o Eliseu nervoso. Mas ele está ali. Pregou uma vez, pregou 2 vezes, pregou 3 vezes, e Deus está trabalhando. E eu não tenho dúvida que logo logo nós veremos o Eliseu ousado naquele altar, pregando a palavra de Deus. Nós precisamos encorajar, queridos. Tem pessoas que têm medo de subir nesse altar pelas críticas dos próprios irmãos da igreja, quando na verdade os irmãos da igreja deveriam ser os maiores encorajadores. Glória a Deus! Glória a Deus, porque outrora você estava na biqueira vendendo droga, e hoje você está chamando Jesus, e está falando Jesus no altar da igreja. Já valeu a pena. Mas às vezes, irmãos, nós criticamos. Ai, palavrinha, né? Meu Deus, que palavra é essa? Jesus, tem misericórdia, eu vim num culto para ouvir isso aí. Primeira coisa que Satanás faz, ele nos tenta no nosso trabalho, queridos. Escute isso, porque você vai se identificar com isso.
ele nos tenta na área do nosso trabalho. Ele faz com que o faturamento nosso diminua, com que os ganhos nossos diminuam. Ele também faz que nós tenhamos problemas com os nossos chefes. Ele também causa problema entre os funcionários no nosso trabalho. Ele também causa problemas entre colegas de trabalho. Ele também causa desentendimentos. Ele também causa hora extra. E tudo isso, querido, principalmente nos dias de culto. É nos dias de culto que isso acontece. E sabe por que isso acontece? Porque isso vai roubar a sua paz. Porque isso vai tirar você do eixo. Isso faz com que as pessoas se desanimem. Quando você olha o seu faturamento, quando você olha os seus ganhos, quando as coisas não vão bem, a paz não está no seu coração. Você começa a ficar preocupado. E quando você vê, você está desanimado. E muitos acabam não vindo para a igreja. Por que eles não vêm para a igreja? Porque eles sabem que eles vacilaram e eles caíram na tentação do maligno. E aí eles não se sentem dignos de vir à casa de Deus. Eu não sou digno de estar na casa de Deus, então eu não vou até a igreja. Mas irmãos, entenda, é aí que entra o homem de Deus, a mulher de Deus que encoraja. É aí que nós entramos, é aí que nós pegamos na mão, que nós chacoalhamos e falamos: eu quero te lembrar de quem você é. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é alguém que Deus chamou e separou para viver o plano e o propósito dEle. Ainda que você não esteja vivendo hoje, eu declaro, você vai viver. Mas queridos, existem muitas pessoas que quando Satanás começa a tentar nessa área, eles já se desanimam, eles já desistem, eles já perdem a coragem, e eles dizem assim: estava melhor quando eu estava no mundo, então é para lá que eu vou voltar. E eu e você precisamos estar atentos a isso, querido. Porque muitos de nós estamos desanimados exatamente por isso. Porque talvez o seu faturamento caiu. Porque talvez você esteja com problemas no seu trabalho. Porque talvez você esteja vivendo um contratempo na sua vida profissional. Há muitas coisas acontecendo dentro daquele ambiente. A paz que havia naquele lugar já não há mais. E você tem dia que olha e fala: eu pequei de novo, eu caí de novo, eu fui tentado e eu errei de novo. E mais uma vez eu errei de novo. E isso vai levando você não para perto de Deus, mas vai levando você para longe de Deus. Lembre, se você não encoraja ninguém, você também não será encorajado. Amém? Uma outra área que Satanás tenta na vida de um cristão, ou na vida de um novo convertido, é na vida ministerial, queridos. Na vida ministerial. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você agora. Deus não cria porcaria. Deus, diga assim, Deus não cria porcaria. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. E se Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle, querido, não é porcaria. Nós não somos porcaria. Deus não cria porcaria. Então eu e você certamente, escute bem, eu e você certamente somos bons. Diga: eu sou bom. Diga de novo: eu sou bom. Você é bom, meu irmão, porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você é bom, você é capaz. Muitas vezes o que pode estar acontecendo é que você ainda não descobriu o que foi que Deus chamou você para fazer nessa terra. O que acontece é isso: eu estou perdido, eu não sei o que eu faço, eu não tenho nada para fazer dentro da igreja, é como se eu não fosse capaz de nada. Mas meu irmão, escute, se você se encontra assim hoje, você precisa se aproximar de uma pessoa para que ela te encoraje a viver o chamado que você tem para a sua vida.
Encoste numa pessoa, se aproxime de alguém, diga: meu, me ajuda, eu preciso viver o chamado de Deus, me empurra, faz alguma coisa. Eu não quero mais ficar sentado no banco da igreja. Irmãos, há tantas coisas que nós podemos fazer para Deus, mas é como eu disse, queridos, os desafios estão dentro da própria igreja. O irmãozinho, ele fala assim: eu quero cantar no ministério de louvor. Aí existe o crivo do ministério de louvor. E eu não estou dizendo que realmente não tenha que haver, mas nós precisamos entender, queridos, eu nunca havia cantado na minha vida. Eu nem sabia o que era cantar. Mas houve alguém que meteu o pé em mim e falou: vai. A hora que eu vi, eu tomei um chutão nas costas e eu já estava em cima do altar cantando para Deus. E era aquela maravilha. Aleluia. E ali eu fui entendendo. E aí um vinha e falava: ó, cuidado aqui. Ó, toma cuidado ali. Ó, vamos ajustar aqui. Eu me lembro, na época que nós perdemos o irmão que tocava bateria na igreja. E o Henrique, que caminhava conosco na igreja, ele tinha feito uma aula de bateria. E nós olhamos para ele e falamos para ele: cara, Jesus está te chamando agora para tocar bateria, Henrique. E é hoje, cara. Meu Deus do céu. Mas nem que se nós colocássemos 2 ar-condicionados do lado do Henrique, um do lado do outro, a 0 graus, o Henrique suava. E, irmãos, totalmente fora do tempo. E meu Deus, era uma coisa assim, assustadora. E a hora que terminava o culto, nós íamos lá, pegávamos na mão dele e falávamos para ele: glória a Deus, Henrique, é isso, cara. Mas, cara, estava tudo ruim, mas vai melhorar, cara. Vai melhorar, você vai ver, cara. E hoje nós podemos olhar o Henricão tocando bateria na igreja, depois de anos. E o cara é uma bênção. Mas se nós não tivéssemos encorajado ele. Então, queridos, lembre disso. Satanás, ele vai nos tentar dizendo que nós não somos capazes. Satanás vai te tentar, te acusando do seu passado. Quem você pensa que você é para ficar aqui na igreja querendo servir? Quem você pensa que você é para ficar querendo ensinar os outros? Olha o que você era no seu passado. É isso que vai acontecer, lançando desânimo, muitas vezes desânimo nas pessoas. Eu acho que eu não tenho essa capacidade. É aí, querido, que tem que entrar o homem, a mulher de Deus, que encoraja, que motiva e diz: não, você vai tentar, você vai conseguir. O dia que Deus falou comigo sobre o Vitor, a resistência do Vitor sempre foi a mesma. Eu não fui chamado para ser líder. Eu não tenho esse chamado para ser líder. Você me colocou no lugar errado. E ele continua até hoje. Se você perguntar para ele, continua aí com as resistências dele, é do mesmo jeito. Graças a Deus que eu não escuto o Vitor, eu escuto Deus. Graças a Deus por isso. Porque se eu escutasse ele, nós estávamos enrolados. Eu escuto Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos. Não, cara, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer. Você precisa ter essa postura, querido. Nós não podemos nos desanimar, nós não podemos desistir. Lembre, existem pessoas que estão sentadas dentro da igreja, olhando com vontade de fazer algo, mas eu e você, muitas das vezes, somos tão críticos em determinadas coisas. A pessoa pensa: se eu for lá na diaconia, pelo amor de Deus, tem que ser isso, ser aquilo e mais aquilo, pronto, não dá. Se eu for no louvor, eu tenho que ter 5 anos de música, eu tenho que ter mais 10 anos de coral, também não dá. Se eu for pregar o evangelho, então acabou. Se eu for ficar na porta da igreja, se eu for irmãos, a única coisa que você precisa para servir a Deus de verdade, sabe o que é? É vontade de servir a Deus. E o resto é com Ele, querido. Deus não chama capacitados. Deus capacita aquele que Ele chama. E isso que é lindo. É lindo você ver pessoas improváveis fazendo as coisas de Deus. Você diz: meu Deus, como pode? São improváveis. São improváveis. Esses dias atrás, esses tempos, né? Eu vejo como as coisas mudam, né?
A Rose, por exemplo, há muitos anos atrás, a Rose serviu conosco no Ministério de Louvor da igreja. Nós entendemos que o casal precisa servir a Deus junto na igreja, e a Rose serviu conosco. Mas quando nós paramos, quando nós mudamos de ministério, nós nunca participamos mais do louvor. Eu voltei a me envolver com louvor na comunidade cristã Primeira Aliança, mas ficamos anos sem mexer com louvor. E eu voltei e a Rose não voltou. Mas a Rose voltou agora, né? Ela voltou, começou a participar. E é interessante quando a pessoa ela vai se identificando com coisas, né? Aí você vê a pessoa estudando, a pessoa se empenhando. Eu e o Isaac racha o bico lá em casa. A gente chega lá em casa, agora eu falo pro Isaac, a bomba ligou, Isaac, ela tá lá. Eu falo, a bomba do poço tá ligada, Isaac. Daqui a pouco tá. Tá. Eu falo, meu pai eterno, Isaac do céu. Aí eu brinco com ela e falo, para cantar precisa disso aí? Eu falei, então eu tô na roça. Então eu não vou cantar nunca na minha vida. Mas o que eu digo é isso, sabe? Você vai vendo que a pessoa vai descobrindo coisas e vai começando a pegar gosto por aquilo. E ela não era algo que ela fazia, não era algo que eu não via chamado. E é tão gostoso quando você vê alguém empenhado naquilo, e está lá escolhendo a canção, semana que vai ministrar, eu falo, Pai eterno, lá vem, o que você acha dessa música, o que você acha dessa música, o que você acha dessa música, e 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 dessa música, eu não aguento mais, oh aleluia, tá bom essa daqui, tá bom essa aqui, meu Deus, 250 músicas para escolher 4, tá bom, Rose, vamos lá, vamos escolher, mas é isso, sabe, é o prazer de fazer as coisas para Deus. E nós precisamos encorajar, e eu quero encorajar você, se levante, Deus quer usar a sua vida. Há tantas pessoas aí fora precisando de um conselho, de um encorajamento, e você é um Barnabé, você é uma Barnabela, você tem uma unção de Deus sobre a sua vida, vá e encoraje, motive, faça a diferença. Uma outra coisa que Satanás nos tenta, deixa eu correr aqui, ele nos tenta a pensarmos, olha quão profundo é isso, queridos. Ele nos tenta a pensarmos que temos muitos problemas já, para nos envolver com o problema dos outros. Satanás faz com que você pense que você já tem tanto problema. Como é que você vai se envolver com o problema dos outros? Pastor, eu estou com tanto problema, cara. Como é que eu vou me envolver com o problema dos outros, pastor? Agora, querido, escute bem. Existem muitas, mas muitas pessoas que elas têm muitos problemas. Problemas de um dia, problemas de uma semana, problemas de um ano, problemas de 5 anos que não se resolvem. E sabe por que esses problemas não se resolvem? Porque elas não resolvem problema de ninguém. Porque elas não resolvem problema de ninguém. Olha a lei da semeadura. Elas querem que resolvam os problemas delas, mas elas não querem resolver o problema de ninguém, querido. Eu colho aquilo que eu planto. Meu irmão, sabe quando eu paro para resolver os meus problemas? Diga nunca. Porque eu não tenho tempo. Os meus problemas, eles não existem. Existe o problema de quem? A minha vida é problema dos outros. Aí você pergunta, e o seu? Meu irmão, quem resolve problema dos outros tem os seus problemas resolvidos. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das? Ele cuida. Ele cuida, querido. Colhemos o que plantamos. Quem ajuda será ajudado. Quem ajuda será ajudado, querido. Agora, quem não ajuda, não será ajudado. E essa é uma tentação que eu e você caímos, porque nós olhamos para o nosso problema e nós falamos assim, mas como é que eu vou resolver o problema do outro se eu estou cheio de problema? Pare um pouquinho de se preocupar com os teus e comece a ajudar alguém, e você vai ver se você não vai solucionar o seu problema. Meu irmão, o dia que você sentar com alguém para ensinar o que é um casamento, adivinha quem vai sair de lá aprendendo sobre um casamento? Diga eu. Sabe por quê? Porque você vai precisar orar.
Você vai precisar estudar para você ir lá e orientar aquela família sobre um casamento. Quem foi abençoado ali? Você volta, o casal acha que foi abençoado, mas na verdade quem foi abençoado foi você. Porque quem ajuda é ajudado, querido. Amém? Agora, uma outra coisa que eu e você precisamos entender, querido, é que isso tem que ser feito mesmo quando nós não estamos bem. Mesmo quando nós não estamos bem. Eu preciso ajudar as pessoas com os problemas delas, mesmo quando eu não estou bem. Diga isso. Eu preciso ajudar o meu próximo, mesmo quando eu não estou bem. Coloca para nós aquela imagem que eu pedi para colocar aqui. Eu queria ter achado outra, mas eu não achei. Olha aí. Esse é um pastor. Esse é um pastor. Quando você vem falar com um pastor e você fala assim, me ajuda, pastor, ele está exatamente daquela forma ali, ó, de acordo com aquela imagem que você está vendo ali, ó, cheio de flecha enfiada nas costas. Sábado eu estava pregando aqui, querido, pela graça de Deus. Sábado eu estava aqui pela graça de Deus. Eu orei e falei, Deus, me dê forças, porque por mim eu não consigo subir naquele altar para pregar. Era muita flecha, mas eu subi e eu preguei. E eu te garanto, parece que cada minuto que eu falava nesse altar, Deus ia tirando uma por uma. E na hora que eu desci, que eu fui lá atrás para abraçar os irmãos, era como se Deus tivesse me revigorado e dissesse para mim, pronto, filho, já curei, você está pronto para a próxima. Então, meu amado irmão, escute isso. Mesmo não estando bem, encoraje. Mesmo não estando bem, ajude. Mesmo não estando bem, cuide. Porque sabe quando você vai estar bem? Nunca. Sabe quando eu e você vamos estar prontos? Nunca. E se nós esperar, não, pastor, eu estou esperando a hora que eu estiver bem, meu casamento bom, meu emprego bom, minha vida espiritual boa, a hora que eu estiver zerado, pastor, não, nessa hora você não vai estar mais aqui. Jesus já pegou você e arrebatou, igual ele fez com um monte de homem, levou você já virou santo. Não, é agora, na hora que você está ruim, na hora que as coisas não estão boas. Deus tem mandado vidas para você. O que você tem feito com as vidas que Deus tem mandado? Deus tem colocado pessoas no seu caminho. O que você tem feito com as pessoas que Deus tem colocado? Você tem encorajado ou você tem empurrado para os outros? Não, mas eu não tenho como fazer isso. Não? Não mesmo? Lucas 6:38. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Entenda, querido, com a medida que você mede, você também será medido. Então nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos começar a nos posicionar. Nós precisamos começar a encorajar as pessoas. Nós precisamos tomar uma posição, levantarmos do banco da igreja e começarmos a fazer o nosso papel. Olhe para o seu lado. Talvez tenha alguém sangrando do seu lado, precisando ser encorajado. Talvez tenha alguém sentado do seu lado, pensando assim, para mim já não dá mais. Eu estou entregando meus pontos, não tem mais condições. E chegou a hora de você ser um Barnabé e mudar a história dessa pessoa. Investir o seu tempo nela, se dedicar a ela, levá-la a viver o plano e o projeto de Deus para ela. Amém? Uma última coisa que Satanás tenta, uma outra área que Satanás tenta na vida de um cristão,
Ele tenta você a pensar que servir a Deus é para capacitados e que você não é um capacitado. Ele tenta a pessoa a pensar que servir a Deus é para capacitados e que você não é um capacitado. Amém? Isso é mentira, queridos. Mas funciona muito bem. Funciona muito bem. Agora deixa eu te contar um segredo. Como eu disse, ninguém está preparado e nunca estará preparado. Ninguém está preparado e nunca vai estar preparado. É por isso que tem necessidade de se ter do lado um encorajador. Seja um encorajador. Eu me lembro, essa cena também eu não vou me esquecer nunca. A última vez que o José pregou lá em Votorantim. Eu cheguei lá em Votorantim e eu sentei ali na cadeira e eu vi o José para lá e para cá, e tome ele andar para lá, e tome ele andar para cá, e ele nervoso. Aí ele chegou para mim, ele falou assim: pastor, eu acho que vai ficar difícil para mim pregar, eu não estou enxergando direito ali o papel e tal, né? Então eu acho que, eu falei, certo. Eu também estou um pouco nervoso, a mão está tremendo um pouco ali naquele momento. Eu falei, entendi, José, espera aí um pouquinho. Fui lá, peguei o pedestal do microfone, botei no púlpito, ajeitei, coloquei o microfone travado no pedestal. Vê se está pertinho da sua boca aí, José. Fala para eu ouvir. Pode falar. Isso, pegou, né? Glória a Deus. Resolvemos já o problema do microfone. Agora está com dificuldade para enxergar, José? Uhum. Camila, pega lá umas 6 Bíblias para mim lá dentro lá. Camila pegou umas 6 Bíblias, empilhamos 6 Bíblias, colocou o papel em cima das Bíblias. Dá uma lida aí, José. Vê se dá para enxergar agora. Dá, pastor. Ainda está meio ruim, tá? Mais 2 Bíblias. 2 Bíblias. Papel em cima. Vê se dá para enxergar agora, José. Acho que ele pensou na cabeça dele, cara. Pode colocar. Eu já entendi, pastor. Eu vou pregar. Irmão, eu não ia deixar ele deixar de pregar nunca naquele lugar. Eu falei, cara, eu seguro o papel na mão, mas você prega hoje. Eu falo no seu ouvido o que você vai falar, mas você prega hoje. Mas você não sai desse lugar sem fazer o que você veio fazer aqui hoje. E foi uma grande bênção. E no final ainda ele quis cantar uma canção, irmãos. Eu vou cantar uma canção. Aleluia. Entende, irmãos? Você sempre vai querer desistir, porque eu sei que é difícil, como o Silvio falou da árvore aqui. Mas se tiver alguém ali dizendo para você, você vai conseguir. Eu estou aqui, eu seguro na sua mão, não tenha medo. Eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Semana passada eu encontrei o César na porta de vidro, ele falou para mim, quando é que vai passar esse nervosismo? Eu falei, calma, vai chegar um momento que ele vai passar. Mas por enquanto ainda faz parte do andar da carruagem. Eu sei que não é fácil, mas não desista. Olha as mentiras que Satanás ele coloca no meu e no seu coração. Primeira mentira, eu não sirvo para orar. Eu não sirvo para orar, pastor. Eu não sirvo para orar, pastor. E quem é que serve para orar, meu irmão? Diga para mim. Quem que serve para orar? Pode ser alguém, pode ser que existam pessoas que servem para rezar. Para orar, não existe fórmula da oração. Oração é falar com Deus. Mas é uma mentira que eu e você caímos. Eu não sirvo para orar, pastor. Eu não sirvo. Ou você nunca ouviu isso? Tem uns aí que a hora que eu falo já começa até a se remexer nas cadeiras aí. Eu não sirvo para pregar, pastor. Eu não sirvo para pregar, pastor. Eu não sirvo. Olha a outra mentira. Eu não sirvo para aconselhar, pastor. Você não serve mesmo. Mas o Espírito Santo que habita em você, esse é fera. E se você deixar ele falar na sua boca, pode ter certeza que muita vida vai mudar. Eu e você, 0. Mas o Espírito que Deus colocou em mim e você, esse é fera, irmão.
Eu não sirvo para servir, pastor. Olha isso, eu não sirvo para servir, pastor. Eu não sirvo para encorajar, pastor. Essas são mentiras que o tempo todo são colocadas para mim e para você, queridos. Irmãos, todos nós somos capazes de fazer tudo isso que eu falei e muito mais. E não foi eu quem disse, foi o próprio Cristo, porque Ele falou que se nós crêssemos, obras maiores que as dele, nós faríamos. Aonde? Aqui nessa terra. Somos ou não somos capazes? Agora, o que nós precisamos, irmãos, é nos levantar, querido. É nos levantar, é nos posicionar. Só que nós precisamos começar. Nós somos filhos do rei e chamados pelo rei para reinarmos. Então tome o seu lugar e reine. Faça aquilo que o Pai o chamou para fazer. Faça, desempenhe o papel que Deus pediu para você assumir. Assuma esse papel. Não caia mais nessa mentira de Satanás e não permita mais que outras pessoas caiam. Não permita mais. Se você estiver vendo pessoas dizendo isso, encoraje-as. Motive elas. Envolva elas de alguma forma. Lembre-se, querido, serei encorajado se eu encorajar alguém. Se eu não encorajar ninguém, eu não serei encorajado. Você precisa ser alguém que encoraja pessoas. Quantas vidas estão esperando por mim e por você, para que eu e você nos coloquemos como encorajadores, como Barnabés na vida deles. E eu quero concluir com um texto de Atos 11, 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Ele diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Ele foi a Tarso fazer o que, queridos? Ele foi procurar Saulo. Ele precisou procurar Saulo. Saulo não estava esperando por ele. E quando eu olho para esse versículo, então foi Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Irmão, minha mente viaja. Eu fico imaginando Barnabé batendo na porta da casa de Paulo. E a mãe de Saulo sai. E ele diz assim: Saulo está aí? Tá. Está sentado lá no fundo, debaixo da árvore. E aí Barnabé vai até lá. Pensa num homem difícil de lidar. Saulo, conhecemos a história dele. E Barnabé, eu imagino, ele sentado no tronco de uma árvore, e Barnabé senta do lado, dá um tapinha na perna dele. E aí, bichão, como é que tá? Ah, Barnabé, já era, cara. Eu sou um fracassado, cara. Os caras me mandaram embora. Cara, eu acho que eu não encontrei Jesus naquele lugar, cara. Aquela luz que eu vi, cara, não era Jesus, cara, eu tenho certeza, Barnabé. Aquilo é a loucura da minha cabeça, cara. Eu de ouvir Deus, a voz que falou comigo, isso é loucura, cara. E eu imagino Barnabé passando a mão no ombro dele, dando um abraço nele, falando para ele: cara, você é o cara, velho. Você não tá ligado. Você é o cara. E eu preciso levar você comigo, velho. E eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui para te buscar. Então vai preparar sua mochila, que nós estamos indo embora para Antioquia. E você vai viver o chamado de Deus. Não vou, Barnabé. Vai. Não vou, Barnabé. Vai. Não vou, Barnabé. Vai, velho. Ah, vai. Hoje você vai. Porque eu não vim aqui à toa. Eu larguei uma igreja lá em avivamento, porque foi isso que aconteceu. A igreja que Barnabé estava em pleno avivamento. Eu não larguei uma igreja lá, bombando, para vir aqui te buscar à toa, bichão. Vamos. Cara, eu vou, mas é o seguinte: vai ser assim, 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 assado. Beleza, vai ser assim, 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 assado. Bora, Barnabé. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Meu irmão, quantos Paulos estão sentados à beira do caminho esperando eu e você irmos até eles? Quantos Paulos já estiveram aqui nessa igreja?
Quantos Paulos você conhece que já estiveram na igreja, mas hoje estão à beira do caminho? Por bobagem, por tentações como essas que eu acabei de falar agora, por desentendimentos, por bobagens, por bobeiras, precisando de um encorajador, precisando de alguém que os motive, precisando de alguém que os anime a voltar a viver novamente aquilo que Deus tem para eles. Mas você precisa entender uma coisa: os teus problemas não podem estar à frente deste problema. Se os teus problemas forem maiores do que esse problema, você vai continuar com os teus problemas. Cuide das coisas de Deus e deixe que Deus cuida das tuas. Vai atrás das vidas de Deus, dos filhos de Deus, e deixa que Deus organize a sua casa, e Ele coloca a sua casa em ordem. E Ele coloca, irmãos, eu não tenho dúvida disso. Aqui está uma prova viva disso. Uma prova viva disso. Amém? Lembre-se que quem cura, que quem anima, que quem motiva, é quem recebe cura, ânimo e motivação. Agora, quem não cura, quem não anima e quem não motiva e nem encoraja, não receberá nada disso também. Amém, querido? Só quem está na beira do caminho sabe o quão difícil é estar na beira do caminho. A dor que é você estar longe da presença de Deus, você não sentir mais a presença de Deus que um dia você sentiu. E nessa noite eu quero que você feche os teus olhos, e eu quero que você pense nisso. Eu quero encerrar levando você a refletir nisso. Barnabela, o que você tem feito? O que você tem feito? Talvez você esteja tão preocupado com a sua vida, talvez você esteja tão preocupado com as tuas coisas, e você não entendeu ainda, meu irmão, que o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode resolver facilmente tudo isso para você, quando você entender que o mais importante para Ele não são coisas, mas são almas. Para Deus te dar algo, para Deus aumentar o seu faturamento, para Deus resolver os seus problemas, é a coisa mais fácil que existe. Ele não tem problema nenhum para fazer isso, desde que você entenda de que o que é prioridade para Ele são almas, são os filhos e as filhas dEle que estão indo para o inferno nesse momento. Nesta noite, que eu e você tenhamos coragem de nos levantarmos dos nossos bancos e nos posicionarmos como Barnabé saiu do meio de um avivamento e foi até Tarso buscar aquele homem, Saulo, e mudou a história daquele homem, e aquele homem se tornou um dos maiores ganhadores de almas para Jesus. Talvez um dos maiores ganhadores de alma para Jesus. Eles estão aí fora, aguardando a mim e a você, me esperando e te esperando, esperando um encontro com você, um abraço teu, para trazê-lo novamente aos caminhos do Senhor. Peça a Deus que revele ao teu coração, peça a Deus que te faça lembrar quem são essas pessoas. Peça a Deus que te lembre dos teus amigos, peça a Deus que te lembre. Existem pessoas que ganharam você para Jesus e hoje estão no mundo. Existem pessoas que te apresentaram a Cristo e hoje estão perdidas, indo para o inferno. Existem pessoas que serviram com você ao seu lado em ministério e hoje estão com seus casamentos destruídos, com as suas famílias destruídas, caminhando a passos largos para o inferno. E eu e você estamos aqui preocupados com o nosso dia a dia e com a nossa vida.
Meu irmão, lembre, aquilo que o homem semeia, é isso que ele colherá. Nesta noite Deus está dizendo para você, filho, semeie amor, semeie cuidado, semeie encorajamento, para que você possa colher tudo isso para você, para que você possa ter uma colheita abundante disso na sua vida. Ame para que você possa ser amado. Se preocupe com o próximo, para que o próximo se preocupe com você. Lembre-se, enquanto existir este mundo, sempre haverá semeadura e colheita, e aquilo que nós semearmos, é isso que nós colheremos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero colocar diante do Senhor a igreja do Senhor. Eu quero colocar os que estão aqui, e eu quero colocar também aqueles que estão em casa. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, nesta noite fale ao coração desses homens e mulheres. Nesta noite, Espírito Santo, os envolva com o teu amor. Coloque na consciência deles a importância de nós nos levantarmos e tomarmos uma posição. Espírito Santo, nesta noite, tira dos nossos corações esse maldito egoísmo de nós pensarmos em nós mesmos o tempo todo e nos esquecermos, Pai, de que nós somos o terceiro, nós não somos o segundo e muito menos o primeiro. O nosso lugar é o terceiro. Foi isso que o Senhor disse àqueles doutores da lei, quando eles perguntaram ao Senhor. O Senhor disse: ame a Deus, ame ao próximo e depois ame a você como você mesmo, como a ti mesmo. Então nós somos o terceiro. Deus faz entendermos que somos o terceiro, que nós precisamos colocar as pessoas à frente de nós, a valorizarmos mais as pessoas do que a nós mesmos, Pai, porque é isso que vai contar no dia do encontro com o Senhor. Deus, não é a nossa propriedade, não é a nossa conta bancária, não é o quanto nós temos, mas sim o quanto de almas nós salvamos, Pai, o quanto de almas nós resgatamos do inferno e trouxemos para o reino da luz. Pai, nos ajuda nesta noite, faz com que as escamas caiam dos nossos olhos, Deus, assim como Ananias orou por Paulo e as escamas caíram dos olhos dele. Nesta noite eu oro para que as escamas caiam dos olhos de todos aqueles que estão me ouvindo, e nós possamos, Pai, entender o nosso chamado no Senhor, e vivermos, Deus, e vivermos, Pai, esse chamado, sendo encorajadores em tudo, em todos os lugares, em todas as posições e pessoas, em nome de Jesus. Senhor, que da nossa boca saiam palavras de encorajamento, que da nossa boca saiam palavras de motivação, palavras que levantam homens e mulheres, e não que desanimam, e não que destroem, e que machuquem, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, e também é o que eu agradeço, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.